sei que nessa semana, por exemplo, o Senhor alcançou tantas pessoas com a palavra. Alcançou os louvores, alcançou os testemunhos, alcançou todo mundo que já veio aqui. E já disse tudo que eu vou ter que repetir para você de novo. Então, peço toda a tua paciência, porque tudo vai ser dito novamente. Mas se vai ser dito novamente é porque o Senhor é bom e Ele espera coisas de nós. Amém? Então, abra comigo o Evangelho de Mateus, onde estamos no capítulo 7. Mateus 7, nós vamos ler os versos 24 a 29 hoje. Encerramento de um momento muito importante. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24. Glória a Deus. Encontraram todos e todas? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Entretanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, um louco, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Amém. Senta aí no teu lugar. Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso, né? Mas a gente prega o que a gente vive. Sexta-feira, nós tivemos uma honra imerecida de estar juntos com os nossos irmãos Marcos, com a Beth, com o Mateus, o Léo, a Amandinha, com a Sueli, né? Com a Vitória. No sepultamento do seu pai, seu marido, seu sogro, seu avô querido. Mas em quase todos os velórios que eu fui, e eu não sei se isso é algo, eu já fui muito velório, sempre acontece algum constrangimento religioso, assim. O capelão do lugar oficiou lá o ofício fúnebre, foi bênção, né? Tá tudo bem. E até parece que veio outro lá, não entendi direito, né, Su? Mas me pediram para falar. E aí eu oro a Deus para que o Marcos, para a Beth, para que a família me perdoe. Eu peço perdão. Porque eu disse para eles que não era necessário falar, que eu não precisava falar, porque ali já tinha religião demais, sabe? E eu lembro que eu comentei para a Patota, porque eu não sei se vocês sabem, ali no dia a comunidade tinha uma Patota lá. A Jaque e o Rony estavam monitorando uma Patota lá. Mas eu disse para eles que o lugar que eu estive na minha vida, sempre, e que eu presenciei mais disputas religiosas foi em velórios. Sempre tem alguém da família que é de uma religião, é de outra. E sempre, aliás, uma vez eu me lembrei que eu fui num velório ali no cemitério da Redenção, e alguém da família viu, eu cheguei e já veio para mim falar: olha, pastor, já tem um capelão aqui que vai fazer o ofício, tal. Estava preocupado se eu ia falar alguma coisa, se eu ia... E aí eu falei: não, querido, tranquila, porque eu não vim aqui para falar, para impor minha religião, não vim aqui para a religião, vim aqui porque eu quero só prestar solidariedade para a família. Mas enfim, isso me constrange um tanto, sabe? Eu já tive em muitas situações constrangedoras dessa. Aliás, até no velório do meu pai. No velório do meu pai, tinham pessoas daqui lá. A minha cunhada chamou o pastor dela para oficiar. E tudo bem, eu não estava preocupado. Mas sempre há um constrangimento. Por quê? Porque religião é um negócio muito importante. Mas se a gente não souber construir isso, ela serve para dividir as pessoas. E hoje eu quero que você construa comigo, porque existe uma diferença muito grande entre religião e alguém chamado Jesus Cristo. E eu quero meditar sobre tudo que já foi dito aqui hoje. Desde que a nossa raça se entende como humana, nós nos definimos que nós temos necessidade de nos expressar religiosamente. Só para você ter uma ideia, desde sempre o ser humano teve religião. Religião na Terra existe há mais ou menos uns 20 mil anos, para você ter ideia, como isso é antigo.
Há uns 20 mil anos atrás, o ser humano já se expressava. No século XIX, começou um movimento intelectual tentando desqualificar esse impulso humano religioso, dizendo e querendo provar que ser humano não precisa de religião, por tabela também não precisa de Deus. Tiveram essa intenção. Pois é, desde lá, inúmeros teóricos tentaram provar que nós não precisamos de religião, mas tudo isso me pareceu um esforço em vão. Por quê? Porque quanto mais tentam desqualificar o fenômeno religioso, parece que ele mais cresce. Chegaram a profetizar no século XIX, eu acompanhei isso, não porque eu vivia no século XIX, mas porque eu li muito sobre isso. No século XIX profetizaram que em pouco tempo as religiões iam acabar. Por quê? Porque o avanço do conhecimento científico seria tanto, a razão ela ia se tornar algo tão predominante que ninguém ia ter necessidade de religião mais, as religiões iriam acabar. Pois é, século XIX veio e foi, século XX veio e foi, século XXI veio e está aí, e por mais que a religião está aí mais forte do que nunca. Por quê? Porque a humanidade pode se desenvolver o quanto ela quiser. O ser humano tem necessidade de se expressar religiosamente. Isso é uma coisa que as pessoas não conseguem explicar. Está dentro de nós. A Bíblia explica. Está em nós. A Bíblia diz que existe dentro da nossa alma um grito pela eternidade. Está dentro de nós. O que é religião? Do original religio, do latim mais antigo, a gente tem uma tradição que diz que significa religare, né? Que religião é religar o ser humano a Deus. A gente gosta. Mas eu particularmente, eu gosto muito do que nos disse Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho, ele não entendeu o religio como religare, mas ele entendeu como religere. E esse religere é reeleger Deus. Reeleger Deus, olha que bonito isso. O ser humano se separou de Deus. E a religião é o ato desse ser humano reeleger Deus no seu posto. Colocar de novo Deus no lugar que lhe é devido, devolver Deus ao seu devido lugar, aderir-se a Deus, colocar Deus, reeleger Deus como uma pessoa mais importante que deve estar no trono da nossa vida. Isso é religião, para Santo Agostinho. Acho bonito isso. Bom, assim o ser humano religioso reconhece a existência de um ser superior e que, num sentimento de profunda dependência, decide se submeter, se relacionar com submissão a Ele. Portanto, eu preciso explicar algo aqui. Não é feitiçaria, não é magia. Porque você precisa entender a diferença. Entenda a diferença porque a gente não pode tomar o risco de querer, às vezes, estar na igreja fazendo feitiçaria sem querer. Presta atenção aqui. Feitiçaria e magia fazem rituais para manipular e dominar as forças divinas para conseguir algum benefício. Isso é feitiçaria. Manipular o divino para conseguir algo para si. Isso é magia e feitiçaria. Quando você faz algo para manipular o divino para conseguir algo, você está fazendo uma feitiçaria. Tem gente que vai na igreja orar para manipular a vontade de Deus. Não faça isso. Não faça isso. É o contrário. Religião não existe para manipular a vontade de Deus. Religião existe para se submeter à vontade dEle. Se submeter à vontade de Deus. E a gente precisa compreender isso. O que acontece em nós quando nós nos aderimos a uma religião? A gente cria formas de nos relacionar. A gente cria formas de entender como é que Deus age. A gente cria leis, a gente cria dogmas, a gente faz rituais, a gente cria princípios que servem para Deus, que não servem para Deus, enfim, a gente cria um conjunto de leis, e com isso nós tentamos encontrar um sentido para a nossa existência. Isso é religião, é isso que as religiões fazem. E assim se manteve a humanidade desde sempre, desde que existe, desde que começou, com suas inúmeras manifestações religiosas, até que um dia, o Deus que realmente criou todas as coisas, decidiu se revelar de fato à humanidade. Decidiu se mostrar, para que as pessoas pudessem entender quem Ele é de verdade e o que Ele espera de nós. Por quê? Bom, porque era uma confusão de opiniões. O mundo religioso é isso. É muita gente falando que é assim, é desse jeito, Deus é assim, Deus não é. É uma confusão. Quer dizer, o guarda-chuva chamado religião, nesse guarda-chuva está só tudo ali embaixo. É um negócio doido. Então, o Deus criador de todas as coisas está lá jogado nesse emaranhado de coisas chamado religião.
E é um balaio, é o hinduísmo, é o shintoísmo, é o espiritismo, as religiões mais tribais, as religiões de origem africanas, é o xamanismo, é o islamismo, é o judaísmo, é o cristianismo, é ismo, que me deixa até tonto de tanto ismo, é uma confusão, tudo é religião. Tudo é religião, tudo é esforço humano para tentar se relacionar com Deus. E aí eu digo para você, tudo certo, está tudo bem, até que Deus decidiu se revelar e dizer como Ele é e o que Ele espera. E aí veio Jesus Cristo ao mundo para dizer o quê? Ok, gente, tranquilo, está tudo bem. Eu sei que vocês precisam se expressar religiosamente, entretanto eu vim aqui para dizer uma coisa para vocês. Só religião não basta para você se ligar a Deus, tem que ir além. Você precisa entender e construir essa diferença, porque senão você não vai conseguir adorar o Senhor. E Jesus diz mais, porque Ele diz, aliás, presta atenção, se vocês basearem as suas vidas com Deus somente em leis escritas, somente em dogmas religiosos, em doutrinas, em tradições, em rituais, desculpe, quando a dificuldade vier, a vida de vocês vai por água abaixo. Veja aqui, Jesus não veio para criar mais uma religião. Sempre existiu religião demais. Antes de Jesus já tinha muita religião. Depois dele continua a ter muita religião. Jesus sabe disso. Ele sabe mais do que ninguém. Talvez se você perguntasse para ele lá quando ele veio aqui e morou entre nós, qual é essa religião, ele ia dizer, tá, eu sou judeu, eu acho, não sei. Talvez ele diria isso para você, que ele era judeu. Mas veja, Jesus veio nesse emaranhado religioso, que sempre existiu, não para criar mais uma. Jesus não criou o cristianismo. Ele não é responsável por isso. Nem nenhum outro ismo que está aí. E por isso eu preciso que você entenda a importância da religião. Ela é muito importante, porque o ser humano precisa dela. O ser humano precisa recolocar Deus no lugar que é devido a Ele, recolocar Deus no centro da sua vida. Nós precisamos disso, querido. Entretanto, entenda uma coisa, Deus não precisa. Deus não precisa de religião, sabe por quê? Porque Ele é o que Ele é. Ele é o que Ele é e ponto. Ele é Deus e está acabado. Acima de nós, acima dos tempos, acima dos milênios, acima da terra, Ele é Deus. E nós precisamos entender isso, essa diferença. As pessoas tentam enfiar Jesus nas suas necessidades religiosas. E por isso, tem tanta interpretação indevida de tantas religiões, dizendo que está fazendo as coisas em nome de Jesus. E aí você ouviu semana passada, Ele mesmo, o Senhor, pregando e deixando claro para todos nós. Não adianta ficar andando atrás de mim, dizendo Senhor, 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 porque eu não conheço vocês, se afastem de mim. E aí, meu irmão, minha irmã, Jesus está aqui nessa manhã, desde que esse culto começou, desde o nosso café, e Ele está aqui para nos desafiar a estabelecer um relacionamento que vai para muito além da nossa religião. Você precisa entender o Senhor e alcançar as profundezas da sabedoria divina, para muito além da nossa religião. Eu não sei se você está disposto a isso, mas eu li com você hoje a síntese do Sermão da Montanha. O que nós lemos no capítulo 7, o que é? É o fim, é o encerramento, é a síntese. O que é uma síntese? É um apanhado final que resume tudo que foi dito até ali. Veja esses versículos que nós lemos. É como se Jesus pegasse aqui tudo que Ele pregou no Sermão da Montanha, 3 capítulos inteiros, e fundisse todo em uma única coisa. É um resumo final. Então, para sintetizar, Ele pegou esses versículos e contou uma parábola sobre 2 pessoas, 2 homens que construíram 2 casas. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje edificado na presença do Senhor. Um construiu uma casa, mas colocou os alicerces da construção na areia. Resultado, quando veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e a casa caiu, e grande foi a sua queda, de Jesus. Da mesma forma, o outro homem construiu a sua casa, mas diferente do primeiro, colocou os alicerces sobre a rocha. E da mesma forma a dificuldade veio. Caiu a chuva, transbordaram os rios, os ventos sopraram, mas a casa não caiu, ela permaneceu firme, porque ela estava alicerçada na rocha. Jesus chama esses 2 homens, um de louco e o outro de prudente, porque quem constrói uma casa sobre a areia é louco. É o que ele diz, mas quem constrói a sua casa sobre a rocha é prudente. Quer dizer, um é prudente porque está alicerçado numa coisa certa, firme,
E esse aí não cai facilmente. Agora o outro é louco, porque os alicerces que sustentam a sua vida são frágeis. E assim ele vai ver a sua vida dando errado. Compreende isso aqui que Jesus está... Vamos entender Jesus aqui. Veja, Jesus está desmistificando aqui o que as pessoas entendiam como religião. Por quê? Porque o padrão de loucura e prudência não é simplesmente fazer parte de uma religião ou não. Não é isso. Não é que agora eu vou na igreja, então eu sou prudente, antes eu não ia, eu sou louco. Não, não é só isso, presta atenção. Eu quero que você tome posse disso aqui. Apesar de ser uma necessidade, só isso não basta. Isso não é suficiente. Para o judaísmo, por exemplo, no tempo de Jesus e para hoje, religião é feita de um emaranhado de normas, de leis. Só para você ter ideia, os 10 mandamentos viraram 623, né? Coisa doida. Era um emaranhado de leis, de preceitos religiosos, de rituais, de obrigações, de símbolos. E assim, nesse contexto, basta observar o que diz a lei e pronto. Basta você ir no templo, orar 3 vezes ao dia e pronto. Basta você oferecer o seu sacrifício para perdoar os seus pecados e pronto. Basta observar o sábado, basta cobrir a cabeça, basta usar as vestes e pronto. Você já está de bem com Deus. Você já está tranquilo com Deus. Será que é isso que Deus espera de quem nele crê? Para Jesus, não. Não adianta a religião, não adianta o ritual, não adianta a pregação bonita se tudo isso não mudar a sua vida, como você já ouviu aqui hoje. Eu quero que você construa isso comigo. Engana-se quem pensa que Jesus aqui está contando uma parábola para comparar pessoas distintas. Não. Não é um que ouviu a palavra e o outro que não ouviu a palavra, não. Não é um crente e um ímpio, não. Jesus está falando de 2 pessoas que escutaram da mesma forma a palavra de Deus. Os 2 são crentes, os 2 estavam na igreja, mas apenas uma delas fez o que Deus espera. Presta atenção aqui. Observe que a dificuldade veio para quem? Para os 2. Veio para ambos, por quê? Porque a Bíblia diz que a chuva vem sobre os bons e os maus. Ela vem sobre os bons e os maus. Mas o curioso da parábola de Jesus é que ambos os construtores construíram com um objetivo muito claro. Eles foram construir a casa. E quem olhasse de fora viu o quê? 2 casas construídas, 2 casas bacanas, prontas, bonitas, tudo bem. Quem olha de fora na aparência vê o quê? Os 2 conseguiram, sim ou não? Os 2 construíram a sua casa. No entanto, quando chegou a tempestade, quando a dificuldade se apresentou, a diferença daquelas casas se apresentou. Porque a casa sobre a rocha manteve-se firme e a casa sobre a areia ruiu, caiu e afundou. Destruiu. Isso me ensina uma coisa e eu quero que ensine você também. O que define o nosso relacionamento com Deus vai para muito além daquilo que a gente vê. O que define a nossa vida diante de Deus, dentro da igreja, vai para muito além dessa roupa extraordinária que a gente usa todo domingo aqui. É para além do que a gente vê. E por isso a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: nós não vivemos pelo que aparenta, nós não vivemos pelo que vemos, nossa vida, nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. E a palavra diz mais, que a fé que nós vivemos é uma fé viva e não morta. Portanto, para Deus, o que importa mesmo não é o que está na aparência, não é o que está por fora, não, é o alicerce que sustenta as nossas vidas, é o que importa para Deus. Então, religião gosta muito de aparecer, todas elas. Acho que é por isso que dá os conflitos. Religião gosta de aparecer, de se mostrar para os outros. Jesus disse no seu sermão, que nós vimos aqui há uns dias atrás, que religião gosta de estar nas igrejas, nas esquinas, mostrando para todo mundo, de pé, gritando, falando de alta voz nas esquinas, dizendo que é homem de Deus. Não é isso que Jesus disse? Isso é religião. É isso que acontece. Entretanto, eu não quero que você não se esqueça nunca. Eu não sei se você se lembra, no Antigo Testamento tem isso, é bonito. Quando Deus pede para Samuel eleger um novo rei, ele pediu a Samuel, o profeta, vá lá que eu vou eleger um novo rei. Ele mandou Samuel na casa de um cara chamado Jessé. E Samuel chegou na casa de Jessé, ele tinha um monte de filho, ele tinha uma ruma de filho, como diz lá, um mais lindo que o outro. E Samuel ficou encantado com os filhos de Jessé, porque eles eram fortes, eles eram bonitos, eles eram altos, eles eram, parecia o Roberto, o Cleiton, assim, musculoso, bonitão, tal, né? Eles eram uma beleza só. E Samuel ficou encantado com aquela coisa vistosa. Mas o Senhor diz a ele, em 1 Samuel 16:7, Samuel, para de olhar para a estatura, Samuel, para de olhar para a beleza, para de olhar para a conta bancária dele, porque eu não vejo como o homem vê, eu não vejo o que vai por fora, eu vejo o que vai dentro, eu vejo o coração do homem.
Presta atenção que esse exemplo aqui é para você compreender o que Deus olha, o que Ele vê quando Ele olha para esse lugar. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu o menorzinho, o mais fraco, o mais feinho, menos formosinho, e aos olhos de todos não tinha nada para oferecer, aquele lá, o pequenino, o mais novo. Mas o que as pessoas não viram é que o coração de Davi, quando ele era moço, era completamente obediente e tomado pelo Senhor. O coração dele era cheio de Deus. Por isso, quando ele era jovem, ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Quando cresceu e tomou posse e virou rei, desandou, desviou completamente. Mas quando era moço, era assim. O coração dele era tomado por Deus quando menino. Leia a Bíblia. Agora veja, esse mundo focado na aparência que você vive hoje, porque tudo que importa, né? Ontem eu estava folheando o meu celular, e uma artista famosa, tal, cheia de pompa, chorando igual uma louca, porque, minha vida está uma confusão, não tem tempo para nada, chorando, desminguelada, depressiva, porque o Instagram é tudo lindo, maravilhoso, mas a vida real é difícil, é diferente. Esse mundo entregue a aparência, que tem que mostrar para os outros que está tudo bem, tem uma dificuldade monstruosa de agradar a Deus, porque Deus não olha e aprova a aparência, Ele olha e aprova o coração. A gente entender isso diante do Senhor. É por isso Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 em diante, Paulo diz o seguinte, Ele escolheu as coisas loucas para confundir as que acham muito sabidas. Paulo está falando aqui sobre você, presta atenção. Deus te escolheu, meu irmão, mesmo sabendo que você era fraco, porque Ele quer confundir aqueles que se acham fortão. Presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Deus escolheu as coisas que para o mundo são as mais desprezíveis, diz a Bíblia, as mais insignificantes, as que sabem que nada são. Para quê? Para destruir a arrogância humana que acha que é alguma coisa. Por quê? Porque diante dele a carne não pode se gloriar. Toda a glória pertence somente a Ele, em nome de Jesus. E eu estou dizendo isso para você entender que Ele está aqui nessa manhã e Ele está olhando. O Senhor está observando. E aí você fala, que bom que eu coloquei essa roupa hoje, Deus está olhando. Não é isso que Ele olha, não aparência religiosa. Por isso, se você acha que você veio aqui hoje porque você é evangélico, se você acha que você veio aqui hoje que a sua religião é certa, que você veio aqui para cumprir uma tabela religiosa, mostrar alguma coisa porque você está cumprindo uma obrigação na tua igreja, ou porque veio porque você está com medo de ir para o inferno, querido, saiba que não é isso que importa para você alcançar o céu. Presta atenção nessa manhã, você vai alcançar o céu quando você colocar Deus no lugar que é devido a Ele, e isso vai acontecer quando você for além de tudo isso, além da tua religião, além da tua aparência, além da tua roupa, além do que está por fora. Ele veio aqui hoje para nos ensinar o resumo de tudo que importa, porque para o Senhor, mais do que o que as pessoas estão vendo na nossa vida, mais do que a aparência de uma casa bem construída, você precisa se preocupar com o alicerce onde você está edificando a sua vida. Qual o alicerce onde você está colocando a sua casa? Por isso eu particularmente, estou e gostaria que você também estivesse me perguntando. Essa é uma pergunta muito boa. Sobre qual alicerce eu estou edificando a minha vida? O meu lar, a minha família, a minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha vida afetiva, os meus relacionamentos, o meu relacionamento com Deus, está alicerçado em quê? Se não é na aparência, é no quê? Se não é naquilo que os outros veem, é no quê? Qual é o meu e o seu alicerce? Eu queria dizer para você uma coisa só. Pastor legal, né? Hoje é só uma. Viu como eu estou bonzinho? Qual é o meu e o seu alicerce? Eu vou dizer para você, presta atenção aqui. É viver dia após dia obedecendo ao que a palavra de Deus ensina. Não precisa de dois, só uma coisa basta. Qual é o alicerce que eu construo? Tudo na minha vida é viver dia após dia obedecendo ao que a palavra de Deus ensina. Observe isso, eu gostaria que você se apossasse daquilo que vai no coração de Deus sobre como edificar uma casa firme, uma vida que permanece, uma vida que não se abala facilmente, uma vida que não cai, uma vida que não volta para a miséria que era, nunca mais. Não é preceito religioso, é sabedoria divina para a construção de uma vida estruturada. É Evangelho de Jesus Cristo para você. Verso 24 em diante. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
e toda dificuldade desse mundo veio e bateu contra ela, bateu contra aquela vida, mas ela não se abalou, ela permaneceu firme no lugar. Por quê? Ah, pastor, mas é porque eu fui na igreja domingo. Ah, é porque eu oro, porque eu sou um homem de oração. É porque eu sou uma mulher, eu jejuo, pastor. É porque eu dou meu dízimo, porque eu faço meu sacrifício. É isso? Quer dizer para você? Não. Não. É firme, é inabalável, é fortalecida, porque foi à igreja sim, porque orou sim, porque jejuou sim, porque seu Deus, seu dízimo lógico, ouviu a palavra de Deus, mas muito mais do que isso, muito mais do que ir e ouvir. Foi lá, ficou 2 horas, ouviu, entendeu, aprendeu e foi viver o que aprendeu, uai. Esse além a gente tem dificuldade de dar, meus irmãos, porque a gente bota Deus num canto, a igreja num canto, o evangelho num canto da nossa vida e vamos viver. Quando aperta aqui a gente corre lá para esse canto, e quando não está a gente vamos viver. Não, meu irmão, não é isso, não é. A palavra de Deus não existe, a palavra de Deus é para ser vivida. O evangelho só serve para te ensinar a viver, e nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. É ouvir, entender, crer e fazer, como disse a família, que é fazer. E nós temos que fazer em nome de Jesus. Entenda que o evangelho existe para ser vivido. Evangelho, vou repetir, existe para ser, porque senão ele não é evangelho. Presta atenção, ele não é evangelho. Se ele não é vivido, ele é letra morta. Ele é letra morta. Mas o evangelho nunca vai morrer. Por quê? Porque ele só é evangelho quando ele sai do papel. Ele só é evangelho quando ele sai do microfone do pastor e entra no teu coração e te faz sair daqui e viver tudo aquilo que você leu, ouviu e aprendeu. Aí ele se torna evangelho na tua vida. Aí ele é vivo. E aí ele faz você viver. E aí ele tira toda a morte da tua frente, toda a coisa que está impedido. Então veja, Jesus Cristo vai para muito além da religião. É mais, porque ele saiu lá do céu e veio habitar a terra. Presta atenção aqui, isso é muito importante. Ele é muito mais do que a religião, porque ele tirou Deus do papel e pôs na vida. Jesus. Ele tirou Deus do templo e pôs dentro de você. Porque quando ele veio, onde é que estava Deus? No templo. Aonde? No Santo dos Santos, dentro de uma arca, escondido atrás de um véu. Aí Jesus falou, ele não está lá não, ele está no teu coração, meu irmão. Você precisa entender Jesus Cristo. Ele tirou Deus dos domínios dos sacerdotes, dos domínios do Papa, do bispo, do apóstolo, do pastor, e colocou na prática da vida do povo. Presta atenção, Jesus rasgou o véu do templo de cima a baixo. Ele rompeu com isso, meu irmão. Você precisa tomar posse disso. Ele tirou Deus da doutrina e colocou na essência de quem você é. Ele tirou Deus da religião e colocou no seu coração. Deus que serve não está na tua igreja, está dentro do teu coração. Deus que serve não está no culto de domingo, Ele está quando você caminha 24 horas do teu dia. É isso, o nome disso é o quê? Religião? Evangelho? Não, é Jesus Cristo. Presta atenção em nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, uma multidão de crente vinda de todas as partes daquela região. Diz a Bíblia que vinha gente da Síria, de outros países até, atrás de Jesus, enfermos, cheios de necessidade, dificuldades. E para essas multidões de crentes, Jesus pregava o seu sermão. 3 capítulos, Sermão da Montanha. E para encerrar o sermão, Jesus diz algo mais ou menos assim, ó: não adianta vocês virem aqui dizer que crê, me procurar, querer ajuda, escutar o que eu tenho para ensinar para vocês. Se vocês não saírem daqui e for viver o que vocês estão aprendendo, não tem jeito, em algum momento a vida de vocês vai desandar, tudo vai ruir. Entende aqui o que nós lemos? É esse contexto que você precisa compreender, porque diz respeito à tua vida. Não adianta vir na igreja achar que agora eu sou de Jesus. Se não for viver, uma hora vai dar, é tudo errado. Qual é o alicerce que nós estamos construindo na nossa vida com Deus? Presta atenção. Todo mundo estava ali ouvindo Jesus pregar. Amém. Milhões de pessoas todas as semanas ouvem a palavra de Deus sendo pregada em milhares de igrejas espalhadas pelo mundo. Amém. Isso é maravilhoso, não importa, é muito bom. Entretanto, Jesus vem hoje aqui jogar areia no nosso caminhãozinho, na nossa brincadeira. Ele vem nos desafiar dizendo: não adianta vir aqui ouvir palavra, tem que viver a palavra que ouviu. Religião é o que não falta, igreja tem aos baldes, crente tem de toda espécie. Dizem que os evangélicos estão se tornando maioria absoluta no Brasil e quem sabe serão no mundo. Está tudo bem, não estou nem aí. Aí eu pergunto, isso resolve?
Não resolve. Da mesma forma, eu e você vemos aqui hoje, e isso aqui sabe o que é? É um templo religioso, sim ou não? É um templo religioso, e eu preciso disso aqui, meus irmãos. Eu queria dizer para você, eu preciso receber todas as semanas o que eu acabei de receber aqui hoje, o que eu estou recebendo. Eu preciso da comunhão, eu preciso dos louvores, eu preciso das orações, eu preciso do Espírito Santo de Deus se expressando no nosso meio, eu preciso daquele café maravilhoso, preparado, como partilha na vida de quem aceitou partilhar a sua vida, porque está se importando com os outros. Eu preciso disso, eu preciso dos sinais, eu preciso dos milagres, dos testemunhos, e glória a Deus por isso. Entretanto, nada disso resolve se nós não sairmos daqui e obedecer o que a palavra de Jesus nos ensinou hoje. Você tem que entender a única coisa que você precisa, porque o resto todo depende disso. Jesus Cristo é algo que extrapola todo o princípio religioso do mundo, de qualquer religião. Todas as religiões merecem o nosso respeito, todas elas, porque é um esforço para tentar se relacionar com Deus. Nós não estamos aqui para julgar a religião de ninguém, nós não podemos nos achar melhor do que ninguém, nós não temos esse direito. O povo de Deus sabe que não pode julgar a religião de ninguém e não achar, não, nós não estamos. A questão é que Jesus não veio para abolir a religião. Quando ele começou o Sermão do Monte, você sabe o que ele disse? Ele diz assim, não pense que eu vim aqui abolir a lei e os profetas. Eu não vim falar nada contra a religião de vocês, pelo contrário, eu não vim abolir, eu vim para cumprir isso aí tudo. Você entende que Jesus é respeitoso? Ele veio porque ele sabe que nós precisamos nos expressar religiosamente, mas entenda que não adianta a religião se não tem o Deus de verdade, vivo, agindo. Não adianta adorar qualquer coisa, meu irmão. Ídolos usurpam o nome de Deus, e nós temos que tomar posse disso, e por isso ele veio para cumprir, vírgula por vírgula, a palavra de Deus. Por isso, se a palavra não for vivida, esquece Deus. Essa é a verdade. Semana passada você ouviu o Senhor falando com Moisés, que a palavra profética, ela é de Deus quando ela se cumpre, sim ou não? Quando ela se cumpre. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Por que ela se cumpre? Porque ela não é morta, ela é viva. Portanto, para a gente viver e ver a palavra de Deus se cumprir, nós temos que viver ela, porque ela é viva, nós temos que vivê-la. Viver a partir do que a palavra ensina. Vocês entendem isso, sim ou não? Estou com medo de estar sendo repetitivo, mas é tão importante. Eu não sei se a gente compreende isso. Se a gente ouve a palavra e não vive, ela se torna morta dentro de nós. A palavra de Deus é morta? Nunca vai ser. Então não mate a palavra de Deus, ela não pode. Ouvir a palavra sem praticar é como você adoecer. Você está doente e você vai no médico, e lá o médico explica, ele faz o exame, ele te aconselha, ele diz o que aconteceu, e ele te dá uma receita, mas você vai para casa e não toma o remédio. Você vai para casa e não põe nada daquilo em prática. O que vai acontecer na sua vida, crente? Você vai morrer. É a mesma coisa, vai morrer. Mas morreu, não estava dentro da igreja? E daí? Estava lá frequentando a igreja, só. Morreu espiritualmente. Deus não mudou, a vida, o casamento não mudou, porque não vive. Então tem que saber, e por isso tem que vir e ouvir. Tem que vir e ouvir, senão não vive, porque nem sabe que existe. Tem outro momento bonito no Antigo Testamento, hoje eu estou velho. A palavra de Deus fala quando Moisés morreu. Josué capítulo 1, já foi dito algo aqui para você. Josué capítulo 1, a partir do verso 5, olha o que Deus falou para ele. Moisés morreu, cadê o nosso grande profeta? E Deus falou, você, eu? Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida a você. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, eu não te deixarei, eu nunca te desampararei. Presta atenção aqui. Seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei e eu prometi aos seus pais. Então, somente seja forte e muito corajoso para ter o cuidado de quê? De fazer tudo segundo a lei que Moisés ordenou. Segundo que está, segundo a palavra. Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Sabe o que Josué fez? Nada. Continuou sentado na beira do Jordão com medo. Ele tinha que cruzar o rio para dar a terra prometida. Sentado com medo e inseguro.
e amedrontado. E aí vem no verso seguinte, verso 9, o Senhor veio insistindo de novo, meu Deus, verso 9, Josué, não estou mandando eu, querido, seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique espantado, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, para onde quer que você ande, com rio ou sem rio, vai porque eu serei contigo. Ele está dizendo aqui para você, levanta daí, organiza as coisas, caminhe, consagre o povo, obedeça, faça o que a palavra mandou você fazer, que eu serei contigo em nome de Jesus. Obedeça, viva a palavra, porque eu serei contigo, em nome de Jesus. Então, para Josué, para mim e para você, é importante demais ler, meditar dia e noite, é importante demais. Entretanto, Jesus está aqui evidenciando que apenas escutar, conhecer as suas palavras não é o bastante, é necessário praticar. Mas eu não sei, pratica que você aprende. Mas eu não entendi, leia de novo que você vai. Mas eu não sei, pergunta que o Senhor vai te responder. Pergunta, faça uma pergunta. Essa é a diferença entre o sábio e o insensato. E esse é o convite de Jesus para você e para mim. Não apenas conhecer o que Jesus ensinou, mas é viver o que Jesus ensinou. Tem uma diferença. Não adianta ser sabido demais, se você é sabido, mas não vive o que você sabe. Tem uma diferença aqui. Uma fachada de crente bonita não substitui um alicerce firme. Nada do que nós fazemos diante de Deus substitui a obediência a Ele, que é o fundamental. O alicerce no qual o sábio constrói a sua vida é a obediência ao que ouviu na palavra. E obedecer aqui significa viver. Eu vou lá, eu vou fazer e tal, mas eu sei que tem um Deus que falou que eu tenho que fazer isso, e é isso que eu vou fazer. Viver. Viver conforme a vontade de Deus não significa não enfrentar dificuldades. Observe o texto. Quem tem a sua casa edificada sobre a rocha, quem vive o que aprendeu na palavra de Deus permanece firme, e isso é o que faz toda a diferença nesse negócio chamado religião. Não é crer, não é culto, não é falar em nome de Deus, mas é viver dia após dia, obedecendo ao que Jesus ensinou. Por isso, semana passada, você ouviu ele dizendo para mim e para você, que naquele dia, eu direi, se afastem de mim vocês que ficam andando atrás de mim, dizendo Senhor, Senhor, e não obedecem à vontade do meu Pai que está nos céus. Não importa a nossa religião, seja ela qual for, todas elas merecem respeito, mas não importa se não obedece as palavras que Jesus proferiu. Isso é o que somos nós. A parábola de Jesus dá conta de dois crentes, ambos desejaram e se esforçaram e conseguiram a mesma coisa, o mesmo objetivo, edificar uma casa. Ambos usam todos os seus recursos, o seu tempo, o seu empenho para ter o que queriam, e da mesma forma, a palavra de Deus é ministrada para todo mundo, todos e todas que creem recebem a palavra de Deus, mas todo mundo vai para a igreja, todos se esforçam em cumprir as suas obrigações, e você compara tudo, e você olha, e está tudo igual. Você vai na igreja, tem 2.000 pessoas no culto, é tudo crente, está todo mundo de pé, glória a Deus, todo mundo vai para a igreja, aparentemente todo mundo é crente, tanto o que obedece e vive o que aprendeu, quanto o que ouviu e desobedeceu e foi para casa fazer o que queria, é tudo igual, na aparência não tem diferença, é tudo crente, até que a tempestade chega, é quando a dificuldade se apresenta, que a gente separa os homens dos meninos, como diz o outro lá em nome de Jesus, amém? Que a gente separa o crente do... é quando a tempestade bate, aí que está o problema. E olha, Jesus não ensina uma maneira de evitar o temporal, ensina? Então é uma posse. Jesus não dá qualquer garantia que se você está na igreja, você tem religião ou está com Ele, não vai ter temporais na tua vida. Jesus nunca prometeu isso, nunca. Só falso profeta promete isso. Cuidado, só falso profeta promete isso. Jesus ensina que quem ouve as suas palavras e vive dia após dia o que aprendeu, quando a dificuldade chega, não será abalado. Glória a Deus. Por quê? Porque quem obedece e vive a palavra, construiu um alicerce da sua vida numa coisa firme. O que fará toda a diferença no dia mau são os alicerces da casa, não é o reboco, não é a pintura não. É o que está por baixo que ninguém vê. A palavra de Deus diz em Marcos 13:31, céus e terras passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Quem disse isso? Jesus.
Céus e terra significa, o universo pode acabar, um dia vai passar. Diz o cientista que vai, né? O céu vai acabar, tá? O sol vai explodir. Céus e terras podem passar, mas a minha palavra nunca vai passar. E quando os céus e terra passar, tem um Deus que fez os céus e a terra que vai fazer tudo de novo, em nome de Jesus. Isaías 40, verso 8 diz o seguinte: a erva seca, a flor cai, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Por isso também o Salmo 62, versículo 6 diz: só Ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa, e eu não serei abalado. Você já louvou aqui hoje, repete comigo, presta atenção, só Ele, repete, é minha rocha, minha salvação, minha defesa, eu não serei abalado, eu não serei abalada. Glória a Deus por isso, amém? Toma posse disso, meu irmão, é palavra de Deus. Então presta atenção, entenda que tudo vai passar nessa vida. Os dons que você tem vai passar, dons espirituais vão passar, milagres vão passar. E eu queria dizer para você, nada disso garante nada, nada disso garante coisa, porque somente uma coisa jamais vai passar. Que coisa? A palavra de Deus, o que Ele escolheu para falar contigo todas as semanas. Se nós basearmos a nossa vida em qualquer outra coisa, em religiões, em sinais miraculosos, em opiniões, em teologias, em sabedorias humanas, em necessidade, vontades nossas, a casa vai cair. E por isso na base da nossa vida tem que estar aquilo que não vai passar e não vai cair nunca. O maior alicerce da tua vida, a palavra de Deus. Quer dizer que não precisa de religião, pastor? Não precisa ir na igreja? Posso cultuar lá na internet mesmo? Posso ouvir o David Leonardo lá? Eu não preciso do culto? Não preciso da comunhão, pastor? Meu irmão, minha irmã, você não faz ideia como a vida é difícil quando você não tem o que você teve aqui hoje. Você, presta atenção, eu estou falando de experiência. Você não sabe como é difícil viver sem ter o que você teve aqui hoje. É importante, nós precisamos sim, precisamos de tudo isso. E Deus sabe que nós precisamos de tudo. Ele sabe mais do que ninguém. Entretanto, entenda hoje que não basta ter uma religião, não basta fazer parte de uma igreja, estar no culto, ouvir pregação. Só isso não basta. Eita, pastor insaciável, não basta. Deus quer mais. Jesus nunca disse que não precisa de nada disso, pelo contrário, Ele queria cumprir tudo aquilo que estava na religião. Isso de fato, Ele sabe que você precisa sim. Eu não consigo imaginar como é que eu poderia viver sem religião. Eu não sei mais o que é isso. Como é que eu vivo sem igreja? Eu não consigo viver sem culto, eu não consigo viver sem palavra, eu não imagino. Entretanto, vem Jesus me dizer essa semana e está dizendo para você hoje que só isso não é o bastante, porque precisa de tudo isso, mas tem que ir além, e sair da igreja e ir dia após dia, viver o que aprendeu na palavra de Deus, amém? Entenda que sem a nossa patota, sem comunhão, sem culto, sem estudo, sem ser confrontado pela palavra de Deus, não existe uma comunidade, não tem vida. Sem isso não temos vida, não tem uma comunidade. E ainda o que está mais no coração de Deus, se a gente não põe em prática tudo que nós ouvimos e entendemos, e sair daqui para apresentar Deus para o mundo lá fora, não tem sentido na nossa vida, você vai continuar esburacado. Tem um psicanalista do século XIX, sensacional, que ele falava, dentro da alma humana tem um vazio, ele chamou de vazio existencial, está aí, nasceu com você, tem um buraco aí dentro, que não é qualquer coisa que preenche, não é hambúrguer, não é qualquer coisa que preenche, esse vazio existencial, esse sentido, sem este lugar, sem toda a vida que nós recebemos de Deus aqui, sem obedecer a Ele, sem mostrar essa vida para os outros, o sentido da nossa vida, sabe o que se torna? Nós mesmos. Nós nos tornamos o sentido da nossa própria vida. E aí eu queria dizer para você, cuidado, porque é o que o mundo tem para você, e o nome disso é inferno, o caminho disso é a morte. Aí eu não preciso de Deus, não, caminha para o seu sepultamento, é isso que acontece conosco. Por isso eu e você, precisamos de religião sim, em nome de Jesus, amém? Eu e você, e mais do que isso, nós precisamos de Jesus Cristo, porque Ele está aqui hoje, nos desafiando a pensar, o quão fundo nós cavamos para construir a nossa vida. Eu confesso a vocês, eu vivi 40 anos numa casa que os alicerces eram tão superficiais, e eu cria em Deus, mas era um alicerce tão fraquinho, e se alguém perguntasse se eu sabia da Bíblia, eu falava, não, eu conheço a Bíblia,
arrogante, vivia assim 40 anos, superficial. E quando a tempestade chegou, sabe o que aconteceu com essa casa superficial? Ela foi toda abaixo. E eu queria dizer para você, não ficou um tijolo em cima do outro. Presta atenção em nome de Jesus, meu irmão, o desafio é isso. Quão fundo nós estamos cavando para construir a nossa vida? Quanto nós nos aprofundamos na palavra que nós ouvimos domingo? Quanto a palavra que eu ouvi na igreja domingo determinou a maneira que eu trabalhei, que eu atuei, que eu agi segunda-feira no meu trabalho? Quanto a palavra que eu ouvi domingo me ajudou para tratar minha esposa, meu marido, meu filho dentro de casa? Hein? Onde é que nós estamos cavando? O desafio do Senhor para mim e para você é sobre qual alicerce eu estou edificando a minha vida, o meu lar, a minha família, eu estou educando os meus filhos, eu estou construindo a minha vida profissional, a minha vida financeira, os meus relacionamentos, a minha vida afetiva. Sobre qual fundamento eu estou construindo meu relacionamento com Deus? Não é na aparência, então é no quê? É em viver, dia após dia, obedecendo ao que a palavra de Deus ensinou. Você entende isso? Mais do que entende, você recebe isso. Meu irmão, infelizmente, presta atenção aqui. Eu vou falar do povo evangélico porque é da onde nós estamos, é quem nós somos. O povo evangélico, infelizmente, construiu uma lógica estranha, dizendo que para nós alcançarmos o reino de Deus, basta crer, ir para a igreja, cumprir com as suas obrigações, porque Deus vai fazer tudo por nós, no nosso lugar. Nós não precisamos fazer nada. Entretanto, parece que não é isso que Jesus entende. Jesus parece que não entende assim, ele é meio na contramão da religião, porque para ele importa que nós temos que crer sim, nós temos que ir para a igreja sim, nós temos que cumprir sim tudo que nós precisamos, mas além de ouvir e crer, nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Nós temos que sair daqui para fazer. Não é para ficar com um discursinho furado quando está dormindo, é para fazer. O teu fundamento é ouvir, obedecer e viver as palavras pregadas por Jesus Cristo na sua vida, neste lugar, porque assim tudo irá bem. Amém? Você entende isso sim ou não? A chuva virá, porque ela vai vir, ela sempre vem. Os rios vão transbordar, porque quando chove muito o rio transborda. O vento vai soprar. Mas quer saber? Você pode olhar para você hoje e falar: pode soprar. Sopra forte, porque aqui tem um povo que em tudo que faz, dia após dia, faz aquilo que aprendeu na palavra de Deus, e ponto, e está acabado, e aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. E pode ficar de pé, porque o Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluia. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. Confia em mim. Jesus sabe o que ele faz. Glória a Deus. Toma posse disso, em nome de Jesus. Entenda isso. Entenda o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Entenda. Feche os teus olhos e compreenda. Ouça isso. Olha essa declaração, olha isso. Aleluia. O nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Somente o teu, Senhor. Somente o teu. Fonte da salvação.